Convido agora a doutora Cíntia Carvalho para falar sobre massa abdominal. A doutora Cíntia fez residência médica em pediatria no Hospital Infantil Albert Sabin. Também fez residência no setor de oncologia pediátrica no IMIP, na cidade de Recife. Especialização em transplante de medula óssea no GRAAP, Unifesp. Bem-vinda, doutora Cíntia. Gostaria muito de agradecer o convite no nome de Sandra. É uma honra para mim voltar ao hospital em que me tornei pediatra. E agora falando um pouquinho, né, de diagnóstico precoce e hoje em dia fazendo oncologia pediátrica. Então, o tema que me foi proposto foi massa abdominal. Como pediatra é figura fundamental, o pediatra e o médico do PSF, nos diagnósticos precoces, eu gostaria de convidar todos vocês a construírem um raciocínio comigo durante essa apresentação. Então, as massas abdominais, a gente sabe que na infância elas podem ter diversas etiologias. A maioria dessas massas vão ser benignas, porém, as neoplasias muitas vezes se apresentam de forma semelhante. Então, por isso se faz de importância o diagnóstico diferencial. A maioria dos tumores ele é assintomático e ele pode ser descoberto de uma forma acidental até mesmo pelos próprios pais. Então, uma anamnese e um exame físico minuciosos é que vão ser essenciais para esse diagnóstico. Eu gostaria só de pedir para desligar o microfone da produção, que eu acho que está dando um pouquinho de interferência. O microfone da produção está dando um pouquinho de interferência. Eu estou escutando a vocês. Então, vamos lá. Então, a parte mais importante para o início, né, de uma investigação diagnóstica e de uma construção de raciocínio é uma anamnese bem feita. Então, a idade do paciente, ele vai fazer com que a gente possa dividir, né, em grupos, e nessa divisão de grupos, a gente achar aquelas doenças que são mais comuns e que mostram para a gente uma possibilidade maior de ser neoplasia. Sendo assim, no período neonatal, as malformações congênitas, elas se sobressaem em relação aos tumores malignos. Então, os tumores malignos são incomuns e uma massa abdominal num paciente numa fase neonatal, ela é mais frequentemente uma malformação congênita. Sejam os cistos renais, a hidronefrose, né, um nefroma mesoblástico, como está explicado aí. Nas idades entre 1 e 5 anos, a gente já começa a ter a presença dos tumores malignos, sendo alguns mais comuns nessa faixa etária, como o neuroblastoma, um tumor de Wilms e os linfomas não Hodgkin, que a gente vai ver mais à frente. E os maiores de 5 anos e adolescentes, a gente vai ver que tem também patologias inerentes àquelas idades. Então, nesse quadro, eu gostaria só de enfatizar, né, a importância da idade, a localização e os tipos de tumores, sejam benignos, né, como a gente viu aí nos neonatos, os tumores benignos sendo mais comuns, né, e os malignos, o mais comum sendo o neuroblastoma. Nos lactentes, continuam os tumores benignos sendo mais frequentes, a gente vê um pouquinho de incidência maior do neuroblastoma, tumor de Wilms e hepatoblastoma, e sucessivamente as crianças maiores do que entre 2 e 10 anos, né, a gente já começa a ver uma incidência maior de uma massa abdominal sugestiva de um tumor, e nos adolescentes, isso também vai ser importante a gente conseguir diferenciar o que seria um tumor de condições normais, de condições benignas, como gravidez, benzoar, doença inflamatória intestinal. Então, outro ponto bem importante na coleta da anamnese é a duração e a característica dos sintomas. Então, geralmente, as massas abdominais neoplásicas, elas vêm com sintoma sistêmico associado. Fadiga, anorexia, perda de peso. As queixas de dor, em geral, elas são dores que você precisa diagnosticar o tempo entre aguda e crônica, e sintomas gastrointestinais, urogenitais ou pulmonares associados. Se tem trauma abdominal ou se foi exposto a alguma doença infecciosa, né, que nesse caso pode levar à formação de cisto, de ter linfadenopatia associada ou abscessos.
E também, nessa nossa construção do raciocínio, as doenças sistêmicas, as síndromes genéticas ou anomalias congênitas também vai ser de suma importância para poder a gente encaixar esse quebra-cabeça, além dos antecedentes pessoais e familiares, porque a gente sabe que em algumas famílias a presença de neoplasia é mais comum, né? E, já existe alterações genéticas que propicia aquela família ter mais neoplasia, então a gente precisa realmente investigar que tipo de neoplasia aconteceu, em que idade e quais foram as gerações que isso se repetiu. Então essa tabela eu gostaria de convidar a gente só para como pediatras para observar que as síndromes genéticas e anomalias elas também podem estar associadas a tumores abdominais. Então, a síndrome, mais características vistas no exame físico, elas podem dar um indício que é aquele que a gente está diante de um tumor, e não só de uma característica benigna. Então, após uma anamnese bem coletada, a gente vai passar para o exame físico. No exame físico, desde que o paciente entra na sala com a mãe, a gente já começa a fazer alguns diagnósticos. Então, um paciente que tem uma neoplasia, nem sempre é um paciente que tem cara de criança doente. Muitas vezes, aquela neoplasia foi um achado da mãe. Então, o que a mãe fala para a gente é de suma importância, porque ela passa a maior parte de tempo em casa com aquela criança, a mãe ou o cuidador. Então, pontos que muitas vezes no nosso exame físico não são ressaltados, né, seja no posto onde trabalhamos ou até mesmo no consultório, tipo a pressão arterial, é de suma importância para uma investigação de uma massa abdominal e na possibilidade dessa massa ser um tumor. Então, o exame abdominal completo, né, seja a inspeção, se você já vê alguma assimetria abdominal, seja a palpação, e nessa palpação você conseguir delimitar o tamanho do tumor, a localização, se é móvel, se não é, a sensibilidade à dor, a textura, a relação de linha média, a presença de visceromegalias associadas, porque um exame abdominal bem feito, muitas vezes vai substituir a dificuldade que a gente vai ter em alguns locais de exames de imagem mais rápidos. E aí você tem a chance de encaminhar um paciente com detalhes que foram tão importantes que a gente já pode até pular de etapas em exames complementares, quando ele chegar a um nível terciário. E presença de outras alterações associadas. Então, é uma criança que está retendo urina, que retém fezes. Muitas vezes, na palpação, a gente palpa uma massa infocilíaca esquerda. É uma criança que tem constipação, estimula essa criança a evacuar para a gente ver se essa massa continua. Muitas vezes, o que a gente está ali diante não é de uma criança doente, é apenas de uma criança constipada, que quando você esvazia a ampola, você vai ver que a massa abdominal não existia. Então, é bem importante essas características da história se associarem ao exame físico. Essa criança tem outros sinais em pele associadas, tem nódulos, tem petequias, existe hematoma, é uma criança que está com febre associada, é uma criança que a mãe vem dizendo que já não está bem há muito tempo. Então, tudo isso associado vai construir realmente o diagnóstico e o direcionamento. Então, no exame físico, se a gente fosse direcionar, dividir o abdômen, né, em abdômen superior, abdômen médio e abdômen inferior, a gente já direcionaria nosso raciocínio, seja para doença benigna, seja para tumores, de acordo com a localização. Então, nesse slide foi o que eu quis mostrar para vocês. Então, aqui é a referência de um livro de oncologia pediátrica, o PISO, e que só pela localização, para você ver como o exame físico se faz importante, muitas vezes até mais importante, porque é o que a gente tem na unidade de saúde e que a gente vai direcionar esse paciente a uma investigação melhor. Então, os exames complementares, eles precisam ser feitos. Os exames ideais complementares são aqueles que você tem de forma rápida, né? Que você invade menos o paciente e não necessariamente numa massa abdominal você precisa, como generalista, dar o diagnóstico, né, precisamente histológico daquele caso. Então, o que às vezes a gente vê é que o pediatra, o colega do posto, às vezes ele fica com um pouco de receio de não estar dizendo o diagnóstico correto. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é você identificar que a criança tem uma tumoração, você descrever aquela tumoração e indicar para que o serviço terciário, né, um oncologista, prossiga e dê esse diagnóstico.
Então, se você tem acesso, se a criança tem uma massa abdominal que vem consumida, que tem uma palidez associada, você tem acesso a um hemograma, você já pode ter, colocar nos seus diagnósticos diferenciais se tem alguma condição inflamatória associada, se tem algum envolvimento de medula óssea, o sumário de urina, se ela tem queixa de retenção, e marcadores tumorais eu coloquei aqui para ilustrar, mas a gente sabe que muitas vezes não é o que a gente tem acesso como pediatra geral. Então, a gente precisa realmente, de fato, suspeitar, né, como os colegas anteriormente falaram, sim, criança tem câncer, e a gente poder encaminhar esse paciente. Os exames de imagem, então, assim, a radiografia simples de abdômen, que muitas vezes você vai separar uma condição benigna de uma maligna. Eu acho que o ultrassom de abdômen, por ser um exame rápido, não invasivo, esclarece muito a natureza e algumas características da lesão. Muitas vezes eles são o primeiro exame que o pediatra geral consegue fazer, e sim, ele é importante, apesar dele ser operador dependente, ele completa o que você viu no exame físico, né? E isso aí pode direcionar a exames complementares outros. E como eu falei, muitas vezes não vai ficar, o pediatra pode encaminhar para que seja feito já no serviço terciário mesmo. Então, esse slide, eu quis dar um divisores de águas. A gente já falou tanto aqui sobre massas abdominais, características importantes, a construção do raciocínio através da história e do exame físico. E aí, aqui, o direcionamento do pediatra para saber um pouquinho quais são aquelas massas mais comuns, né? Então, à esquerda, né, a gente vai ver os tipos de câncer mais comuns de acordo com a faixa etária. Então, os tumores sólidos, né, abdominais, que eu quero grifar aqui, a gente vai ver que os linfomas, seguidos dos tumores de Wilms, dos neuroblastomas e dos tumores de Wilms, são aqueles tumores que são mais frequentes na faixa etária até mais ou menos 10 anos. Então, são esses que eu vou falar um pouquinho, um slide só de cada dois, só para a gente ter em mente quais seriam esses diagnósticos diferenciais. Nessa tabela da esquerda, eu quis só mostrar que o Ministério da Saúde, anualmente, né, antecipadamente, ele libera mais ou menos o que a gente vai ter nos próximos 3 anos em relação às neoplasias na infância. Então, agora, em 2020, se prevê que a gente tenha 8.400 novos casos, né, que entre mulher e homem, mais ou menos a mesma prevalência. E uma coisa bem importante é que na região Nordeste a gente vai ter 2.190 desses casos todos. Então, é uma coisa que realmente o pediatra daqui, a gente precisa pôr em mente que os tumores acontecem. Então, eu quis falar um pouquinho, né, dividir as neoplasias abdominais, as massas abdominais mais frequentes. Então, os linfomas no rim, o mais frequente, o tumor de Wilms, no sistema nervoso simpático, neuroblastoma, no fígado, o hepatoblastoma, hepatocarcinoma, os digerminomas no ovário, os esteratomas e os rabdomilsarcomas. Mas eu vou falar um slide só de cada desses 3 primeiros, por ser aquelas massas abdominais mais frequentes na infância. Então, os linfomas não Hodgkin, né, eles são neoplasias formadas pela diferenciação maligna de células linfóides. Então, é a terceira neoplasia mais comum da infância. A idade correspondente é uma faixa etária ampla, que varia de 5 a 15 anos, tem um discreto predomínio por sexo masculino, 52% de todos os linfomas são encontrados no abdômen, né, principalmente o linfoma de Burkitt, e é aquela massa de progressão rápida. É um paciente que chega no consultório ou no PSF, uma história que a mãe vem notando que ele está doente, tem um emagrecimento e um aumento de abdômen súbito, que aumentou nos últimos dias. Algumas vezes, essa hipótese de alguma tumoração abdominal vem acompanhada de muita dor, porque, como o Arthur falou, pode ocorrer invaginação, né? Já que na placa de Peyer, a gente tem, né, no intestino a formação de linfócitos, muitas vezes o aumento dessa adenomegalia, ela pode causar invaginação e o paciente ser diagnosticado com invaginação como se fosse um abdômen agudo. E, na verdade, foi um linfoma, né, que fez uma cabeça de invaginação e que o paciente teve queixas de abdômen agudo, né?
A palpação desse abdômen é bem característica, não é sempre que a gente vê da mesma forma, mas na maior parte das vezes a gente vê várias tumorações palpáveis no abdômen. Não é uma tumoração que a gente consegue palpar unicamente. Ou então, quando ela é uma massa grande, localizada em uma porção do abdômen, ela tem aquela superfície lobulada, não é uma superfície mais lisa. Então, aqui, para a gente mostrar, eu mostrei duas imagens de tomografia do mesmo paciente. Então, isso aqui é um linfoma de Burkitt, para a gente ver que ele envolve totalmente, desculpem, ele envolve totalmente, né, o abdômen, envolve vasos, porém, após o início de tratamento, a resposta desse tumor é muito rápida. Então, isso, eu quis mostrar essa resposta para o generalista, para ver que o diagnóstico precoce, o pensar em câncer, como é fundamental para essa criança, porque a gente sabe que ele vai responder muito bem o tratamento e as chances de cura dele são enormes. Outro tumor é o tumor de Wilms, né? É a neoplasia renal mais comum entre os tumores renais, né? E ele corresponde a 6% de todos os tumores sólidos. Ele está naquela faixa entre 2 e 5 anos, e é aquele tumor que, em geral, ele é achado ao acaso, né? Muitas vezes a mãe, o cuidador vai trocar a fralda ou vai dar banho na criança e palpa uma tumoração. A criança, em geral, está super bem, não tem queixa clínica de nada, e a mãe palpou aquela tumoração. E é um motivo de, muitas vezes, ir a uma emergência, procurar o pediatra. Muitas vezes é uma queixa da mãe que era visto todos os meses na puericultura, mas nunca foi visto que ele tinha aquela tumoração. Só que o tumor de Wilms ele acontece no rim, que ele é retroperitoneal e ainda tem uma cápsula renal. Então, muitas vezes, quando a gente vem sentir a palpação, quando o colega pediatra vem sentir, ou até a gente mesmo, oncologista, a tumoração já está muito grande. Então, isso aí não é falta do acompanhamento do pediatra, que muitas vezes é uma queixa das mães, que era visto na puericultura, mas nunca foi alertado para uma tumoração desse tamanho. Em geral, ele é assintomático em 60% dos casos. Tem uma tríade clássica que os livros gostam de falar para a gente, que é a massa abdominal, a hipertensão e a hematúria, mas eu gostaria de ressaltar que nem sempre a gente vai ter essa tríade tão clássica como os livros nos dizem, já que a hematúria só é presente em 18% dos casos. Infelizmente, muitas vezes as crianças têm um passado de tratar a infecção urinária. Foi um paciente que teve dor abdominal, foi ao pronto atendimento, lá foi feito um sumário de urina, mesmo o paciente estando afebril, e foi pensado que por conta da hematúria ele podia ter um quadro infeccioso, e foi iniciado o antibiótico, né? Ou aqueles pacientes que cursam com hipertensão, que em algumas vezes realmente a gente não flagra, porque é a realidade de alguns postos e serviços de saúde, a gente não tem como medir todas as vezes a pressão da criança, mas é um ponto no exame físico de suma importância, né? Na questão de muitas vezes você está na emergência, a criança tem uma queixa de dor abdominal, tem um sumário de urina, uma hematúria, com poucos leucócitos, o colega começa a tratar. O importante nesse paciente, eu acho que em toda criança, é você ter a avaliação posterior, né? Não se sentir, porque muitas vezes na emergência você viu essa hematúria, tratou e não ficou em dúvida se era uma infecção urinária e que fez muito mal porque não era um tumor abdominal, um tumor de Wilms. Mas o importante é essa criança ter um segmento para investigar esses sintomas que ela tinha. E as síndromes genéticas nos tumores de Wilms, eles vão estar associados a 10% dos casos. Muitas vezes, a criança que tem uma síndrome genética, ele vem encaminhado do geneticista direto para um oncologista porque teve um achado, né? É uma criança que tinha uma formação geniturinária, o pediatra ou o geneticista que está investigando aquela hipertrofia para procurar uma síndrome que ele se ajuste, sabe que tem síndromes associadas à neoplasia, quando faz a imagem, tem lá a tumoração. Então, muitas vezes, o caminho inverso também acontece. Já está num especialista e é um achado num exame de imagem. Então, aqui, para ilustrar, eu coloquei um ultrassom que o colega vai o colega radiologista vai conseguir delimitar bem essa tumoração, na maioria dos casos. O tumor de Wilms, ele tem aquele sinal clássico, né, na taça,
que é quando a gente vê a tumoração e o resto do parênquima renal abraçando essa tumoração. E uma característica bem importante é que ele, na maioria das vezes, eles rechaçam os vasos para o outro lado. Então, é um tumor que não envolve vasos, né? Então, diante dessa imagem, diante dessa suspeição de uma criança que está bem, que teve uma massa achada, foi ao acaso, que está naquela idade entre 2 e 5 anos, então a gente pensar realmente em tumor de Wilms. Outro tumor importante que eu achei que vale a pena a gente ressaltar são os neuroblastomas, né? Então, o neuroblastoma, ele é um tumor de origem de células indiferenciadas da crista neural. Então, um tumor primitivo, né? Geralmente, ele é um tumor sólido, ele é extracraniano, né? E, né, bem comum é mais comum na infância, ele corresponde a 8% dos tumores pediátricos e geralmente são em crianças menores, né? A idade média de uma criança com neuroblastoma é 1 ano a 10 meses. Ele aparece geralmente como uma massa abdominal, porém, nessas crianças menores, né, como o Arthur falou, nas adenomegalias, em algumas vezes a gente tem um achado de uma criança pequena que está investigando uma adenomegalia em região cervical, mas nas crianças muito pequenas as adenomegalias são mais raras, né? E aí a gente precisa pensar realmente que existe também o neuroblastoma. Então, ele pode comprometer onde houver gânglio simpático, né? A adrenal é um ponto, um local importante, além de toda a cadeia simpática. Então, em mediastino posterior, região paravertebral, cervical e retroperitoneal, no decorrer de toda a cadeia, a gente pode ter a origem do neuroblastoma. Ele pode estar associado a síndromes, né? Síndromes clínicas, que muitas vezes é uma investigação de uma diarreia prolongada por liberação de catecolaminas, de peptídeo inflamatório intestinal. Ele pode ter síndrome, a psoclomioclonia, que é uma investigação, e você tem um achado de uma tumoração em adrenal, ou muitas vezes foi um achado do pré-natal, né? Já nas últimas ultrações de pré-natal, foi visto uma tumoração em adrenal. E aí, a gente vai avaliar essa criança e ver até quando a gente vai ser invasivo de operá-la logo no início, já que a gente sabe que os neuroblastomas na fase neonatal, eles às vezes evoluem espontaneamente e muitas vezes a criança nem nunca teve esse diagnóstico, porque ele realmente evoluiu. Mas, em geral, são grandes massas que ultrapassam a linha média. Como eu falei, o quadro clínico é bem variável, ele vai variar desde a liberação de catecolaminas, é um paciente que tem uma taquicardia, que tem sudorese, que faz esse rubor facial, faz uma irritabilidade, uma hipertensão por conta da liberação de catecolamina, como tem queixas por disseminação sistêmica da doença, já que é um tumor que muitas vezes é diagnosticado em fases avançadas, né? E que tem um comprometimento de osso, de fígado, né? De medula. Então, essa criança já vem para a gente com outros sintomas clínicos, mais uma massa para ser investigada. Então, nessas figuras aí embaixo, primeiro eu mostro a pitose, né, da síndrome de Horner, os nódulos subcutâneos, o sinal do Guaxinim, que são as equimoses periorbitárias bilaterais, quando tem um envolvimento da base de crânio, e nessa última figura, a massa abdominal por si, uma tumoração abdominal bem mais endurecida, que compromete ultrapassa a linha média, compromete o abdômen de uma forma mais intensa. Então, aí a tomografia vai mostrar o que a gente disse sobre os neuroblastomas. Então, geralmente são massas que envolvem os vasos, massas que se ultrapassam linha média, massas que são endurecidas, que muitas vezes, né, como o gânglio, os gânglios simpáticos estão mais atrás, eles vêm de trás para frente, então faz sintomas compressivos, tanto gastrointestinais, com constipação, retenção urinária, como envolvimento de canal, dando sintomas neurológicos associados. Então, diante de tudo isso que foi dito, muita informação, então acho que o que vale mais para o pediatra é organizar um fluxo, né, de encaminhamento para investigação de uma criança que chega para você com uma massa abdominal. Então, eu recebi uma criança com massa abdominal, ela tem uma idade entre 2 e 4 anos, ela tem é uma criança que está
bem doente, que está com dor, que está com febre, que tem equimose, que não tem alteração clínica, não tem, alteração genética, o que é que eu faço com essa criança? Então, assim, o INCA, né, o Ministério da Saúde, ele tem um papel importante no diagnóstico precoce e ele tem uma cartilha de encaminhamento e sinais e sintomas para o diagnóstico precoce. E esse fluxo sobre sinais de alerta para massa abdominal, eu acho que é bem rico e bem importante para o pediatra geral, né? Então, você está diante de uma massa abdominal palpável, de crescimento rápido. Quais são as condutas e os exames que você vai fazer? Você vai encaminhar logo para um serviço terciário, porque você pode estar diante de um Burkitt, a depender da faixa etária. E principalmente porque houve esse crescimento rápido, ele precisa ser investigado de uma forma mais rápida e você não vai ficar aguardando exames complementares. É um paciente que tem uma dor abdominal recorrente, que tem perda de peso, que às vezes tem hematúria, que tem uma origem de febre indeterminada, que tem alterações de hábito intestinal, você pode até solicitar uma ultrassom abdominal, desde que você consiga fazer esse ultrassom rápido. Você precisa resgatar esse exame com uma rapidez também grande e, na presença de massa abdominal, encaminhar para o serviço terciário, né, para uma avaliação do oncologista. Não, eu fiz ultrassom e eu não vi presença de massa. Então, você precisa continuar investigando essa criança para ver alguma outra patologia que ela tenha, e não um câncer, né? E aí embaixo, o aumento do volume testicular, que também muitas vezes você palpa uma massa abdominal já por comprometimento secundário de metástase, já da tumoração inicial testicular. Então, a SOBOP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, também tem uma cartilha com uns sinais e sintomas mais comuns nos pacientes com suspeita de doença oncológica, né? Então, caroço em qualquer parte do corpo, não só abdômen, é um momento de você ir atrás, de investigar essa criança, porque a luta da nossa criança é pela vida, né? E, apesar das doenças em oncologia pediátrica ter uma evolução, na maioria das vezes, muito rápida, são doenças que muitas vezes respondem também muito rápido ao tratamento, né? Então, eu aqui quero enfatizar a importância do pediatra geral em todos os diagnósticos oncológicos, né? O pediatra geral e o generalista, né, que está no PSF, o médico do PSF, da atenção primária, né? Nenhum paciente que tem um diagnóstico rápido deixou de passar por algum pediatra ou generalista, né? Então, nós, né, como pediatras, a gente tem esse comprometimento, assim, tem essa responsabilidade muito grande, porque quando chega para o oncologista, ele mais ou menos já foi triado, já é uma criança que é doente ou uma criança que tem algum sinal de alerta maior. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, é que o pediatra, o generalista, o médico do PSF, as enfermeiras, o agente de saúde, são pessoas que têm total importância no diagnóstico em pensar que uma criança pode ter câncer, porque só assim ele vai ter a chance de chegar a um setor terciário, ao especialista, ao oncologista, e continuar seu tratamento. Então, nenhum resultado, né, positivo, como a Viviane mostrou no início, é conseguido se não se pensar em câncer e se não tiver a ajuda do pediatra e dos colegas que estão na atenção básica. E eu acho que era isso. Agradeço.